Entrevista do dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Caicó. O nosso programa hoje, o Muito Mais Você, tem o prazer de conversar, bater um papo com o engenheiro Ricardo Gurgel, que é um profundo conhecedor do nosso mundo técnico do rádio, digamos assim. Tudo que a gente curte aqui através das ondas do rádio, Ricardo, ele conhece o passo a passo, desde a hora que a nossa voz, a música sai daqui e chega aí na sua casa. Ricardo vai bater um papo com a gente, hoje focado nessa questão da mudança, até que nós transmitimos no último dia 7 de novembro, a presidenta Dilma Rousseff assinando um decreto, fazendo com que as rádios AM, como a nossa, a Rádio Caicó, em todo o Brasil, elas possam, a partir do ano que vem, operar, ou seja, funcionar na frequência do rádio FM, na FM, frequência modulada. Então, as emissoras de rádio que operam na frequência AM e querem migrar para o FM, poderão fazer isso a partir do próximo ano. E Ricardo Gurgel, que é engenheiro, vai bater um papo com a gente sobre esse assunto agora aqui no nosso programa. Ricardo, bom dia, muito obrigada por essa prestação de serviço aos ouvintes que estão muito curiosos desde o dia que eu disse aqui, ano que vem a Rádio Caicó será FM. Por que acontece isso agora, nesse momento, no rádio brasileiro? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Suerdo, pessoal que está ouvindo em casa. É o seguinte, a gente tem não aqui em Caicó, a gente não sofre com congestionamento, que a gente disse a nossa forma de ouvir o rádio está complicada como quem é de São Paulo. Quem está em São Paulo está sofrendo com a, digamos, a turbulência de tentar ouvir a AM, né? Você passa na Paulista, você não consegue ouvir nem as FMs direito, ainda mais as AMs que estão mais complicadas lá. Aqui a gente não está experimentando isso ainda. Mas como nos grandes centros já existe uma preocupação imensa com relação à deteriorização do sinal do AM, foi definido que tem que se dar um jeito. Então o FM que consegue ter em São Paulo uma expressividade grande, o AM também expressividade grande, eles vão virar um só. Então a gente vai até esquecer esse negócio de dizer FM tal, AM tal, a gente vai tratar como rádio. Então a gente hoje está tendo essa divisão, mas por uma questão de salto técnico, de que não haja tanta interferência com relação à onda do AM, a gente vai contar com a maior qualidade de áudio, uma maior qualidade de sinal, até mesmo o alcance, que a gente diz assim, poxa, o AM vai perder alcance. Mas se a gente for ver, o foco do rádio tem que ser local. Pelo menos o que você entende como regional, ele tem como ser coberto com FM. Então, não adianta eu estar ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia em AM hoje, aqui em Caicó. Eu posso ser um baiano que tenha querer matar a saudade um dia, vai e escute. Mas acabou, morreu. Comercialmente não vai influenciar nada para a Rádio Sociedade da Bahia se eu estou ouvindo ela aqui. Então, de qualquer forma, o rádio tem que ser regional e tem que se pensar em como se solucionar o problema das interferências. Então, uma ótima atitude foi encaixar as AMs dentro do FM. Uma curiosidade aqui, de quem é do rádio, mas é leiga nessa questão mais técnica, e que agora tendo a oportunidade de conversar com você, que é engenheiro e também profundo conhecedor desse assunto. Se fala no rádio digital, na chegada do rádio digital. Por que a gente sempre imaginou que o rádio AM e FM no Brasil, até um dia desse a gente dizia isso, que um dia ia deixar de ser AM, um dia ia deixar de ser FM e seria rádio digital. Por que a gente não dá um salto logo direto para o rádio digital? Ainda não há condição técnica no país para isso? Eu diria que a culpa é muito do sistema americano, porque tem um lobby muito forte de uma empresa chamada Ubiquiti. Eu estou abrasileirando o nome dela, né, que ela conseguiu nos Estados Unidos se implantar como sistema padrão, que é o AD Radio, que a gente chamaria no Brasil de HD Rádio, que ela trabalha num sistema condenável, que é o quê? Eles transmitem simultaneamente, vizinho, no mesmo canal, o sinal digital e o sinal analógico. O que acontece? Você quer escutar digamos, a 92 FM, ficticiamente você quer ouvir. Então você, lá nos Estados Unidos, se você quer ouvir a 92 FM, então você tem a 92 FM na mesma frequência trabalhando digitalmente
e analogicamente. O que acontece? Na verdade, a gente diz no mesmo canal, mas a diferença é tipo 92, alguma coisa, 92, alguma coisa e a outra 92 e alguma coisa a mais. Mas o fato do sinal digital trabalhar muito colado ao sinal analógico, um causa interferência no outro. E o que acontece? Sofrimento. Você não pode aumentar muito a força do digital, que ele causa extrema interferência no analógico, inclusive nas rádios vizinhas. Aí houve uma limitação estúpida nos Estados Unidos, é tanto que há 15 anos que existe rádio digital e não decolou nos Estados Unidos, porque a insistência de um lobby que conseguiu vencer o sistema padrão adotado é um sistema pecaminoso, porque eu acho o seguinte, é quase como aconteceu com a TV. Hoje você não tem uma TV Globo trabalhando no mesmo canal analógico e digital. Você tem um canal que é digital e tem um canal analógico. E a TV, que é muito mais complicado tecnicamente, está andando. A gente está caminhando bem para a TV digital. Só tem essa plataforma americana, não tem uma europeia também? O DRM também é uma opção. Só que ele também tem... É o europeu. Só que ele também tem essa mesma metodologia. Porque, tipo assim... E quem provocou isso foram os próprios radiodifusores com medo de perder uma besteira, com medo de perder a identidade. Tipo, não, eu quero que seja 92 FM para o pessoal. Só que, se você for ver, você não decora canal TV, você simplesmente passa e vai para o canal que você quer. Então, essa besteira de pensar que tem que manter a identidade da frequência atrapalhou tudo, porque no que eles prenderam essa premissa, realmente virou uma premissa. Não, tem que ser no mesmo canal. Aí os fabricantes insistiram em tentar trabalhar paralelamente. Sabe como é no Japão? Existia uma frequência para o analógico e outra para o digital. E correu bem. No Japão está correndo bem. E na Inglaterra também é um pouquinho diferente. Na Inglaterra até é interessante. Todas as rádios elas são transmitidas do mesmo ponto. Tá entendendo? Para impedir que um setor, uma rádio pegue bem e outra não. Então lá é meio que unificado. E é fantástico. E o digital lá é onde, digamos, tem a mais popularidade. Não trabalham em sistema paralelo, o que impediu essa onda de interferências que existe e esse sofrimento de implantar o sistema americano. E o Brasil está há 5 anos testando o sistema americano, tentando dar solução. E desistiram. Eu me lembro de várias vezes, ministro, o ano que vem vamos adotar o HD rádio, o Edge Radio. O ano que vem vamos adotar. E quando ele começava a ter os resultados negativos, que não conseguia ser captado, que quando ligava o AM digital, dava problema em várias AMs distantes, aí eles colocaram no congelador. Então isso, para não dizer que foi um fracasso do sistema americano, eles partiram logo para liberar as AMs virarem FM. Então, o Brasil, agora, a gente não sabe quando, então, pelo que você diz, o rádio digital ainda não funciona bem em nenhuma parte do mundo, por isso que o Brasil não adotou, para não adotar uma plataforma, digamos assim, que ainda incerta, incorreta, que pode trazer grandes prejuízos, né? E o pior é o seguinte, esse sistema americano trabalha com royalties, quer dizer, você compra o transmissor e fica pagando o resto da vida uma taxinha. Para você ver como o negócio é escravo. Ou seja, um lobby gigantesco de milhões, para não dizer bilhões de dólares. Na prática, o que é que vai acontecer com as emissoras de rádio, como a Rádio Caicó, por exemplo? Tem muita gente já me questionando todos nós aqui da rádio, perguntando como é que vai ser agora a Rádio Caicó? Vai ser Rádio Caicó FM? Como é que vai funcionar? Qual vai ser a frequência? Como é que vai ser o processo agora? A partir de janeiro, foi o que a gente ouviu a presidenta Dilma dizer, que as emissoras de rádio vão poder entrar com o processo para passar pela transição. Como é que acontece a partir daí, Ricardo? Pronto, existe uma etapa vencida, que é o seguinte, antigamente não, no sistema normal de concessão, você participa de uma licitação para, digamos, ter um canal no FM. As AMs, automaticamente, todas as AMs ganharam o direito de ter o seu canal FM. A etapa vencida é a etapa de participar de um processo de licitação no FM. Na verdade, ela já participou, quando virou AM, ela já participou de um processo desse. Então, é como se já contasse o primeiro processo de ser um AM. Então, ela vai ter que ter todo o estudo técnico para valer, só que em vez de ter o foco AM, ela vai ter um estudo técnico, levantamento técnico de como tem que ser o transmissor, onde é que tem que ser o parque de transmissão, como é que tem que ter o estudo. Tudo isso vai ter que ser levantado e o embasamento é aferido pelo Ministério das Comunicações, aprovado,
e de uma maneira até que eu acho que vai ser rápida. Pelo que foi prometido, vai ser uma maneira mais rápida até que o processo de FM normal. Então, nada vai ser assim ao acaso. Você não vai dizer, eu quero a frequência tal e a frequência tal. Não, vai ter um estudo, para cada rádio vai ter um estudo, inclusive vai ser correlativo à potência da que a rádio tem hoje. Ou seja, se a Rádio Caicó é a rádio que tem maior direito à potência na cidade de Caicó, ela vai continuar sendo a FM com maior potência em direito em relação às outras AMs que vão virar FM. Tá entendendo? Tipo assim, se a gente for classificar, que aqui seja um AM tipo B e as outras sejam um AM de classe tipo C. Então, quando fizer a transformação, ela vai ser uma FM com maior potência que as outras AMs, do mesmo jeito que era antes. Então vai ter uma equivalência de alcance. E tipo assim, levando em conta que aqui não há se a gente for levar em conta a região que a rádio, digamos assim, abrange, não haverá furos de cobertura. Eu garanto que não haverá furo de cobertura. O que seria furo de cobertura? Por exemplo, que antigamente que eu digo hoje, a gente cobre cidade ou comunidade tal, e quando virar FM, esta mesma comunidade ou esta mesma cidade continuará sendo coberta, e até com mais qualidade. É o que muita gente, por exemplo, a Caicó tem a nossa região do Seridó tem uma zona rural muito viva, muito pulsante, muito forte, e tem uma identidade muito grande da zona rural com o nosso meio rádio. Então muita gente pergunta, Suerda, aqui no sítio, ou aqui mesmo na nossa cidade, tem muitas cidades aqui na região que não tem emissora de rádio local e que ouvem muito a Rádio Caicó, e mesmo algumas que têm rádio, a Rádio Caicó tem lá a sua audiência também. Então assim, nesses lugares onde a Rádio Caicó chega hoje, ela continuará seguramente chegando. Até porque a classificação das rádios do Rio Grande do Norte fora da capital, elas são, digamos assim, concessões voltadas à cobertura local realmente. Ou seja, elas não são rádios com a operação noturna amplificada, que é aquele salto de alcance. Então, se a gente for analisar friamente, eu diria que a cobertura inclusive vai ser beneficiada. Porque quando você tem a noite chegando, às vezes você de manhã pega bem numa comunidade, mas outra rádio que tem operação noturna amplificada, ela acaba entrando na frequência de uma rádio mais próxima. Ou seja, em vez de você ganhar com a noite, as rádios locais elas perdem com a noite, porque as que têm potência autorizada invadem. Então vocês não vão ter mais esse problema de comunidade pegar bem de manhã e à noite não. Então, se você hoje ouve bem a Rádio Caicó na comunidade, vai continuar ouvindo bem. Se por acaso você está num ponto da região do Seridó que hoje não ouve a Rádio Caicó, há uma probabilidade muito forte de passar a ouvir. Ricardo, agora vamos passar para o lado um pouco, você é técnico, mas vamos passar para um lado um pouco artístico da coisa. Muitos comunicadores de rádio, eles têm muito ainda aquele modelo, porque eu trabalho no rádio FM e o Brasil importou, infelizmente, um modelo de rádio e que o locutor fala pouco e tem muita música. Hoje a gente sabe que há muitos anos o Brasil vem mudando, a cara do rádio vem mudando no Brasil e rádio é conteúdo. Então, assim, hoje se ouve música, a portabilidade dos celulares, da música, a gente ouve a música, talvez o rádio seja o último lugar que as pessoas se liguem para ouvir música. Elas ligam o rádio, você que está aí ouvindo a gente, para ouvir conteúdo, para ouvir essa entrevista da gente, uma promoção, uma notícia que daqui a pouco chega na programação da rádio, enfim. As pessoas ouvem rádio para interagir, para ficarem bem informadas. Rádio é conteúdo, para resumir. E alguns profissionais do rádio andam um tanto preocupados. Eu sou locutor de rádio AM, então eu vou ter que fazer um curso para virar locutor de rádio FM. Essa mudança no artístico da rádio, ela vai acontecer também? Ou as rádios vão definir o seu estilo e pronto? Eu diria que a mudança é puramente em áudio. Então, tipo, uma rádio que funciona num formato AM, se ela funciona bem, ela vai ter uma melhora no áudio. Uma melhora no áudio não implica que você está obrigado a mudar a fórmula. Você está tendo aquela possibilidade de ser melhor captada, ser melhor ouvida. Então, tipo, uma fórmula de sucesso, como a Itatiaia tem em Belo Horizonte, que é uma rádio que é um espelho de uma AM. A Itatiaia é primeiro lugar em Belo Horizonte, primeiro lugar geral em Belo Horizonte, dentre as FMs, e na verdade ela é um espelho de AM, que é o seguinte, tipo, eles se anteciparam. A Itatiaia tinha o seu canal em AM e ela comprou um canal em FM.
Digamos que a FM antigamente tocava música, ela comprou, e o que aconteceu? Ela simplesmente repetia o sinal da AM. Ela não pegava a qualidade do som da AM, não. Ela pegava o som do estúdio limpo e transmitia em FM, pegava o som do estúdio e transmitia em AM. Então, se você de repente preferia ouvir em FM em Belo Horizonte, que era aquele som limpinho, você estava ouvindo uma rádio de conteúdo AM em FM. De repente você estava num ponto distante de Belo Horizonte, numa zona rural lá de Minas Gerais, bem distante, e à noite a Itatiaia pegava melhor, então você ia, por opção, ouvir a Itatiaia em AM. Ou seja, o pessoal, ele se ajustava à captação AM e FM só por questão de conveniência. Se era conveniente eu ouvi em FM, beleza. Se eu não conseguia ouvir em FM, então eu tinha a opção de AM. E ela é, em primeiro lugar, depois de pouquíssimo tempo, em Belo Horizonte. Ela ultrapassou todas as FMs que tocam música. Todas. O rádio brasileiro passa por um grande momento. É um grande avanço nesse momento. Mais de 1.000 emissoras de rádio, se eu não me engano, mais de 1.600 emissoras de rádio AM em todo o Brasil, sofriam não só com a questão da qualidade do áudio, das interferências, mas também as rádios AM, principalmente nas cidades maiores, não Caicó, as emissoras de rádio AM aqui sempre foram primeiro lugar em audiência. Caicó tem essa característica, mas infelizmente não era assim no resto do país, na grande maioria das cidades onde as rádios AM operam hoje. Então, assim, muita gente deixou de investir no rádio AM e elas passaram grandes dificuldades, ficaram sucateadas, os funcionários mal pagos, enfim, houve um sucateamento, digamos assim, do rádio AM. Nesse momento do Brasil, nesse momento do rádio brasileiro, como é que você vislumbra os próximos 10 anos do rádio brasileiro pela experiência que você tem no setor? Ricardo. É quase um Minha Rádio Minha Vida, né? É quase isso que a gente vai ter, porque o que é que o governo conseguiu num ataque? Quase que é que o governo conseguiu de uma atacada só. Ele realmente vai conseguir colocar as rádios de novo no páreo, as AMs de novo no páreo, elas vão se tornar competitivas para valer. Se brincavam de cara, ultrapassar várias FMs de cara, em grandes centros, que hoje elas são sofridas para serem ouvidas. Elas de cara vão ultrapassar várias FMs musicais, inclusive a Rádio Globo do Rio, ela comprou há pouco tempo um canal em FM, comprou não, acho que ela já era do grupo, e ela simplesmente adotou a repetição em FM. Então você tem a 89, Rádio Globo Rio, a famosíssima Rádio Globo Rio, uma das campeões de audiência, inclusive internet, que não deixou de ir para o FM, se antecipando. Aí o que acontece? Você tem rádios competitivas hoje em AM, mas quando você chega nos centros que você tem aquele problema com captação, uma rádio com excelente qualidade, ela só não é bem colocada por questão técnica, por questão de não ser captada. De repente, muitas delas até têm uma qualidade em termos de conteúdo já bem, digamos assim, plausível com o mercado. Só que, como você falou, o desânimo de várias outras que não estavam conseguindo se inserir até no mercado publicitário por causa da dificuldade que elas enfrentavam, elas estão numa situação que elas vão ter que recuperar terreno. Tem muita capital aí com rádios que vão precisar recuperar terreno. E o que acontece? O conteúdo tem que ser o diferencial das rádios AMs. Elas não podem virar FM também em alma. Tá entendendo? Elas têm que manter o AM em alma, mesmo sendo no FM. Como rádios já provaram que dá para ser primeiro lugar. É um exemplo assim fantástico, eu repito, da Itatiaia. Primeiro lugar depois de pouquíssimo tempo que virou FM. Que também virou FM, que ela é um espelho. Aí, com relação a equipamentos, a indústria, qual é o efeito? Você movimenta a indústria de uma maneira absurda. Você vai ter um novo boom, como teve o boom das rádios comunitárias em vendas de equipamentos de vários portos agora. Vendas de antenas, você vai ter indústrias aqui em Campina Grande já sentindo esse boom, que a gente tem a PEL fortíssima aqui em Campina Grande, vai ter um boom de vendas de vários equipamentos para FM, processador de áudio, antena, até torres, ou seja, todo um parque de transmissão que vai ser necessário para as novas rádios, vão ser financiados com linhas de crédito especiais pelo Banco de Desenvolvimento Nacional, e que quando você faz uma indústria ter oxigênio, aquilo não fica restrito àquele tipo de indústria. A indústria de radiodifusão vai se dar bem, mas
componentes eletrônicos, aquelas indústrias subsidiárias dessas indústrias, elas vão criar aquela onda de prosperidade. Então, sempre é bom a gente ver um decreto ou uma atitude governamental que dê um boom na indústria, porque a gente precisa de ondas de crescimento, tá entendendo? E uma onda de crescimento econômico, inclusive. Você vai ver uma rádio mudar e vai ver cidades que de repente tem algum parque de fornecimento de equipamentos sentirem os efeitos desse crescimento. Então eu acho que a gente tem uma Minha Rádio, Minha Vida aí na história. Você conhece um pouco a história da Rádio Caicó. Qual a leitura que você faz para a Rádio Caicó especificamente nesse novo momento do rádio, já que nós somos a AM e vamos entrar aí nesse páreo, como diz você, para competir, se bem que a gente... Todos sabem que a Rádio Caicó desfruta de uma boa posição na dianteira aí da audiência da nossa cidade, graças a Deus, e eu queria que você fizesse essa avaliação, especificamente, claro, em relação à nossa Rádio Caicó, que é tão querida. Pronto, tem um negócio que eu estava comentando, que tem FMs de vários pontos do Brasil, de interiores e até algumas de capital, que elas desprezam itens de conforto auditivo ao ouvinte. Então, tipo, eu sinto que a Rádio Caicó ela já vai entrar no mercado sabendo dos desconfortos de um áudio mal cuidado que um FM não pode desprezar e que isso vai deixar ela nascer na frente. Eu acho até no sentido técnico da coisa. Então, a rádio que vai ter o seu espelho em FM, porque a Rádio Caicó vai virar FM, mas ela vai trabalhar um tempo paralelo com a AM. Ou seja, você vai experimentar um período aí com a Rádio Caicó no canal AM 1290 e vai também experimentar ao mesmo tempo a Rádio Caicó em FM. É como de repente nas 7 horas da noite você está ouvindo a Voz do Brasil em FM e você troca no AM e está ouvindo a mesma coisa. Você vai ter o paralelismo do funcionamento. Existem coisas que a Rádio Caicó já trabalha de tempos com relação à qualidade plástica. Mesmo sendo AM, ela tem uma qualidade, um cuidado com a qualidade plástica de muito tempo, que a gente vê FMs descuidarem. Eu não digo as daqui ou as de lá, eu digo de vários pontos do Brasil há um descuido geral, com FMs descuidando da plástica. E é um cuidado que quando a rádio tem esse cuidado com plástica, com a harmonia da rádio, que não é só a plástica, você tem que ter toda a harmonia, né? Até a forma de locução, a forma como você insere as notícias, a forma como você lida com as vinhetas. Quando você lida com a harmonia da rádio para o ar, e você tem esse cuidado de colocar essa qualidade no ar, é porque você está muito preocupado com o ouvinte. Então, é uma rádio que tem tudo para já dar um salto quando nascer em FM.